Bom, nós vivemos em uma época em que é muito fácil se obter crédito financeiro e, na mesma proporção, também é muito fácil se endividar devido a essa facilidade. E para conversar sobre como lidar com as dívidas, faturas e com o uso do cartão de crédito em si, nós recebemos no estúdio Edilson Guimarães ao vivo a consultora financeira Nayara Alves Marra. A Nayara é formada em matemática, pós-graduada em educação financeira e especialista em quitação de dívidas. Nayara, bem-vinda ao estúdio Edilson Guimarães, um ótimo dia para você. Bom dia, Sabrina, um ótimo dia a você e a todos os ouvintes. Nayara, vamos começar falando sobre o limite de juros do cartão de crédito. Com a nova resolução em vigor, os juros e encargos financeiros no rotativo e no parcelamento não podem ultrapassar 100% da dívida principal. Como isso impacta os consumidores e o setor financeiro? Sabrina, anteriormente a essa resolução, os juros chegavam até a 347% ao ano para quem tem inadimplência no cartão de crédito. Com essa nova resolução, o governo tentou fazer diminuir a inadimplência da sociedade brasileira, chegando a apenas 100% do valor da dívida. O que isso significa na prática? Se eu devo R$5 mil do meu cartão de crédito, eu só posso pagar de juros o mesmo valor, que é R$5 mil. Então, se eu devo R$5 mil, eles podem me cobrar o equivalente a 100% da dívida. Então, eu tenho que pagar no máximo R$10 mil dessa dívida que não foi paga na data correta. Sim, essa nova regra não se aplica às dívidas contraídas antes da resolução de 1º de julho de 2024. Então, como os consumidores com dívidas anteriores podem gerenciar suas situações financeiras com base nas regras antigas? Aí ele deve procurar o seu banco e tentar renegociar essa dívida. Deve ter um cuidado, porque as dívidas contraídas antes desta resolução não entram no 100% máximo que ele deve pagar. E quando ele renegocia a dívida, a tendência é que a dívida fica maior. Mesmo que a parcela pareça ser menor, ela é considerada uma nova dívida. Então, ele tem que ter muito cuidado nessas renegociações de ver realmente o custo efetivo total da dívida, que é o valor da parcela e dos encargos que são embutidos a ela. E as novas regras também não se aplicam a dívidas renegociadas, né? Poderia explicar o que isso significa para os consumidores que já renegociaram as suas dívidas ou estão pensando em fazê-las? Quem já renegociou não entra nessa nova resolução. Aí tem que buscar outra estratégia para tentar quitar essas dívidas. Não entra nessa nova resolução dos 100% de aumento. Como que seriam essa nova estratégia? Você tem alguma dica? Tem várias estratégias, como buscar no mercado financeiro outro banco que queira comprar essa dívida. O que é comprar essa dívida? Você vai procurar a taxa que a administração te propôs quando você foi pegar essa dívida desse cartão de crédito e tentar um juro menor, que seja mais benéfico para você. Lembrando que sempre olhar o custo efetivo total da dívida que você está contraindo. Porque, às vezes, mesmo que a parcela pareça menor, você deve multiplicar pelo tempo que você vai pagar essa dívida. Porque, às vezes, a parcela, mesmo menor, te dê um custo efetivo total maior, o que não é benéfico para o consumidor. E quais são os principais pontos que os consumidores devem considerar ao transferir suas dívidas para outras instituições financeiras? Deve considerar se o banco é um banco que tenha credibilidade, considerar o custo efetivo total da dívida e considerar se a parcela cabe no seu bolso para não contrair uma nova dívida. Lembrando que hoje a sociedade brasileira foi estipulada que 78,8% da sociedade está inadimplente referente a cartão de crédito. Então, são quase 80% da sociedade tem dívidas referente a cartão de crédito, justamente por essa facilidade de adquirir esse crédito. É um número altíssimo, né, Nayara? Muito alto. E hoje em dia, como se diz, tem tantos bancos, né, bancos digitais aí, por exemplo, que a facilidade é enorme, né, para receber um cartão. Justamente. E com limite até alto também, né? E sempre as instituições, elas deixam um limite muito maior do que a pessoa recebe mensal. É isso. Então, isso dá facilidade para a pessoa entrar no endividamento e depois entrar numa bola de neve de dívidas e sendo difícil de sair. Bom, e como que você acredita que essas mudanças podem influenciar a educação financeira dos consumidores? Os consumidores devem ter ciência que nem sempre esse 100% que essa resolução prevê é benéfica. Por quê?
Quando você tem o acréscimo de 100% do valor da dívida, a gente tem a leve impressão que, então eu posso gastar que depois eu vou pagar menos juros. Só que esse juro, mesmo sendo menor do que anteriormente, é muito alto você pagar 100% ao ano de juros. Muito alto, né? Então, o ideal é você realmente consumir apenas o valor que você consegue pagar por mês, sem ultrapassar e sem deixar dívida para o mês posterior. Sim. E existem iniciativas ou recursos agora que os bancos e instituições financeiras estão oferecendo para ajudar os clientes a entender essas mudanças? Ou a pessoa realmente tem que buscar para poder saber dessas informações? Os bancos oferecem sim, mas é importantíssimo as pessoas terem conhecimento e buscar conhecimento com quem sabe e com quem vai realmente ajudar a resolver o problema. Porque muitas das vezes, quando ele vai renegociar essa dívida, o banco tenta que ele faça um novo empréstimo, porque toda renegociação ela é considerada um novo empréstimo. E esse novo empréstimo, o cartão de crédito é considerado uma dívida de baixo risco, porque ela não tem nenhum bem que ela é alienado, ela tem apenas o nome de quem deve para ser paga ou não. E quando ela faz uma renegociação, às vezes o banco consegue fazer o empréstimo em que ela coloque um bem como garantia, ou um avalista, ou alguém que vai garantir o pagamento dessa dívida. Então, ela se torna para o banco uma dívida de baixo risco, porque se a pessoa, o devedor, não pagar, outra pessoa vai pagar essa dívida. Então, muito cuidado na hora de fazer essas renegociações com os bancos novos, para que uma dívida de baixo risco para o cliente não se torne uma dívida de alto risco. Uau! Bom, e como os consumidores têm reagido às novas regras até agora, Nayara? A dúvida ainda existe referente a vários assuntos, né? Por que o governo quis fazer essa reforma dessa resolução? A ideia principal é para abaixar a inadimplência do país. Só que por trás disso sempre tem a renegociação, que às vezes é mais benéfico para o banco do que para o cliente, para o consumidor. Ô, Nayara, essa nova regulamentação exige que o banco atual informe detalhadamente a dívida. Como é que essa transparência adicional beneficia os consumidores e quais informações específicas devem ser fornecidas pelos bancos? Sabrina, o banco, tanto o banco de quem está devendo a dívida, quanto o banco que ela quer transferir essa dívida, eles são obrigados, de acordo com a defesa, com o Código do Consumidor, a informar o valor total da dívida e as parcelas que a pessoa deve pagar e o valor da parcela. Por que isso? As pessoas que têm um conhecimento inferior ou um conhecimento mais baixo sobre números, sobre cálculos, ela tem que pegar o valor da parcela e o valor que é total a ser pago. Quando ela for para o novo banco que tenha interesse em comprar essa dívida, ele tem que fazer o cálculo exatamente na quantidade de parcelas que o banco que ela tinha anteriormente tem. Porque, às vezes, ela vai na ilusão de estar diminuindo a parcela, o valor mensal da parcela, e quando vai ver o custo efetivo total, ele se torna maior do que a anterior, a dívida anterior. Então, essa nova resolução, ela explica justamente isso, que o banco deve informar com clareza a quantidade de parcelas e o valor de parcelas que aquele cliente vai adquirir. As novas regras, elas exigem que as faturas de cartão de crédito destaquem o valor total devido, a taxa de juro aplicável e opções de pagamento disponíveis. Então, como isso pode ajudar os consumidores a gerenciar melhor as suas finanças e evitar aí a inadimplência, que, como você falou, né, é altíssima? Justamente, é realmente fazer essa conta do custo efetivo total da dívida que ele vai pagar. Você poderia explicar, então, a importância do custo efetivo total que você citou aí na avaliação das condições de crédito e como os consumidores podem usá-lo para tomar decisões mais informadas? Sempre procurar a nova dívida, ela deve ser, para ser compensatória para o consumidor, ela tem que ser abaixo da dívida que ela tinha anteriormente. E ela vai conseguir um score maior nos bancos em que ela já tenha um crédito e uma conta. Porque o banco que ela já tem conta, pode ser que ele tenha interesse em pegar essa dívida de outro banco. Isso se torna mais difícil se ela for procurar um banco que ela não tem conta, onde o score dela vai ser mais baixo do que o banco que ela já tem em movimentação. E sobre os consumidores, Nayara, como você tem sentido aí que eles têm reagido a essas novas regras até agora? Existe alguma tendência ou feedback comum que você tem observado desde que essas mudanças foram implementadas?
eles ainda estão sem saber como vai funcionar. Até os próprios bancos ficam um pouco perdidos, porque a resolução é bem atual, ela é de julho desse ano de 2024, então eu ainda não tenho conhecimento de algum banco que quis comprar essa dívida de outro banco. Esse Então mês ainda está né? sendo... Tá recente mesmo. É bem recente, é do início desse mês. Show. E levando todas essas mudanças em consideração, você acredita, pergunta que não quer calar, que é melhor usar cartão de crédito, de débito, ou isso varia em cada situação? Então, Sabrina, isso varia em cada situação. Por exemplo, sempre que você for fazer uma compra, se o valor da compra à vista for o mesmo que o valor parcelado, é interessante você parcelar a compra, porque o valor que você pagaria à vista, você pode investir, você vai ficar com o dinheiro em caixa e o seu dinheiro vai rentabilizar. Mas o consumidor deve ter muito cuidado no parcelamento desses cartões, porque aí junta o parcelamento que ele está fazendo agora com o parcelamento que ele já tem anterior. Ele tem que ter um planejamento financeiro para ele saber se a dívida que ele está fazendo parcelada vai caber no orçamento dele dos próximos meses. Por isso que é muito importante a pessoa ter um planejamento financeiro. E o que eu falo sempre para os meus clientes, Sabrina? Você deve pegar o seu cartão de crédito, que as maiorias dos planejamentos financeiros, as pessoas só colocam o item assim, cartão de crédito, e o valor total da fatura. Isso não te ajuda a ter clareza de onde o seu dinheiro está indo. Então, o ideal é você detalhar todas as compras feitas do cartão de crédito por categorias. Por exemplo, combustível, o valor na frente, o que você gasta de alimentação, o que você gasta de supermercado, o que você gasta de açougue, para você ver realmente para onde está indo o seu dinheiro em cada categoria. Isso antes de gastar. Isso antes de gastar, você ter a meta. Mas mesmo depois de gastar, é interessante que o cliente faça isso semanal. Por que semanal? Se eu consigo pegar 30 minutos do meu dia por semana, da minha semana, por exemplo, e refazer meu planejamento financeiro da semana anterior dos meus gastos, eu tenho tempo de recalcular o quanto que eu posso gastar até o final do mês para ficar dentro da minha meta estipulada. Isso que é você ter o planejamento financeiro da sua família, para que você não ultrapasse o valor que você possa gastar. Porque a maioria das pessoas, quando fazem, que é a minoria das pessoas que fazem esse planejamento, Sabrina, a hora que chega no final do mês que ela vai somar, não tem como ela recalcular alguma coisa que ela pode excluir ou que ela possa reduzir algum valor de custo que ela gaste durante o mês. Diferente se ela fizer semanal, porque se eu fizer semanal, eu tenho tempo de recalcular. Se eu gastei mais, por exemplo, pedi muito iFood no último final de semana, numa semana anterior, na próxima eu não vou pedir tanto, porque eu já sei que eu gastei uma quantidade Sim. que era estipulada para o mês. Então, esse planejamento semanal, ele é importantíssimo para que você consiga ficar dentro do seu planejamento financeiro mensal. Excelente. E em relação ao parcelamento sem juros, ô Nayara, mesmo que o consumidor tenha o dinheiro para realizar a compra à vista, será que vale a pena utilizar esse recurso? Vale sim, com certeza. Se você tiver que pagar a compra e o valor da compra que você pagar à vista não tiver nenhum desconto, sempre vale a pena parcelar. Porque o valor que você iria pagar à vista, você investe o seu dinheiro e você rentabiliza ele, mesmo que seja pouco, mas você vai ter o seu dinheiro rentabilizado. Olha só que dica bacana. Nayara, e para a gente fechar então a sua participação aqui na nossa edição de quinta-feira do Jornal da Manhã Patos, quais são as suas previsões sobre o impacto a longo prazo dessas novas regras, né? Está bem recente ainda, tanto para os consumidores quanto para o mercado de crédito no Brasil. Para o consumidor, eu acho que foi benéfico sim, porque ao invés dele estar pagando, tem consumidores que eu já atendi, eu faço consultorias financeiras, que pagaram 345% de juros em um ano de uma dívida que ele devia. Então, ele pagar apenas 100%, com certeza é benéfico para ele sim. Agora, quanto às instituições financeiras, eu não sei se vão ter alguma instituição financeira que queira comprar essa dívida de outro banco, justamente pelo motivo que eu falei anteriormente. O cartão de crédito é uma dívida de baixo risco, porque o banco não tem garantia nenhuma que ele vai receber essa dívida. Então, eu não sei se é interesse dos bancos e das instituições financeiras contrair essa dívida de outro banco. Excelente, essa então foi a planejadora financeira Nayara Alves Marra. Agradecemos, Nayara, pela sua participação e aguardamos você numa próxima oportunidade aqui no Jornal da Manhã Patos. Inclusive, deixa aí seu Instagram para o pessoal conhecer, você dá várias dicas lá, né? Dou sim, dou várias dicas e trabalho também com consultoria financeira, principalmente em quem deve
Eu sou estrategista em quitação de dívida, então quem quiser pode entrar em contato comigo. Meu Instagram é Nayara_Marra. Excelente. Nayara, muito obrigada mais uma vez e um ótimo dia. Ótimo dia a todos os ouvintes. Tenham um excelente dia.